Já na Venezuela, o presidente do país exige mão de ferro contra os protestos que criticam o resultado da eleição. Pelo menos 25 pessoas morreram por causa da repressão às manifestações anti-governo nas últimas 3 semanas. Reportagem do nosso editor de internacional, Marcelo Favalli. O número de feridos em confrontos com a polícia passa de 190 no mesmo período. As marchas populares, que desafiam o resultado da justiça eleitoral venezuelana, se repetem tanto nas ruas da capital Caracas, quanto em outras grandes cidades do país. Maduro, declarado reeleito com 52% dos votos, exigiu nesta segunda-feira que os poderes do Estado ajam com mão de ferro contra as passeatas, que o presidente classificou como crimes de ódio. Houve pelo menos 2.000 prisões desde o último dia 28, data da eleição. A oposição segue firme com as denúncias de fraude. Parte da comunidade internacional concorda que o vencedor nas urnas foi o rival Edmundo González, cuja contagem oficial ficou com cerca de 42% das cédulas apuradas. Falando com a imprensa, Maduro insinuou que os líderes da oposição estejam refugiados por temer acusações de golpe de Estado e incitação à guerra civil. O presidente também questionou quem estaria financiando os atos contra a estrutura do governo, que está no poder desde 1999. No mesmo evento, o herdeiro do chavismo disse ser alvo do que chamou de cyberfascismo, ao declarar que parte da articulação contra ele vem das mídias sociais. O parlamento, controlado pelo governo, debate um pacote de leis para a regulamentação das redes sociais na Venezuela. Maduro suspendeu a rede X, o antigo Twitter, por 10 dias, depois de acusar o dono da plataforma, Elon Musk, de propagar mensagens agressivas contra a administração federal venezuelana. Também nesta segunda-feira, Washington negou informações publicadas por um jornal americano que apontava a possibilidade dos Estados Unidos concederem anistia a Nicolás Maduro, caso ele reconhecesse a eleição como ilegítima e deixasse o cargo. Dora, além de acompanhar esse dia a dia da Venezuela, o aumento dos protestos, tem uma informação de bastidor que circulou muito nessa segunda-feira de que o presidente Lula estaria disposto ou a elevar o tom contra Nicolás Maduro ou realmente condenar o resultado da eleição. Você acredita em alguma das possibilidades, em nenhuma delas ou nas duas? Olha, não sei, algum jeito o presidente Lula vai ter que dar para sair dessa encruzilhada, porque ele está numa situação absolutamente complicada, porque acreditou na possibilidade de uma negociação e cada dia mais, primeiro que essa história das atas morreu, né? Não tem mais ata, qualquer ata que se divulgue agora é completamente inventada. E como parece que não dá para inventar as atas, por isso que o Maduro não disponibiliza, tá certo? Agora, ele fica numa situação ruim porque o tempo vai passando e a possibilidade de acordo é nula, porque o Maduro não cede em nada. Então, o presidente Lula, junto com o México e com a Colômbia, cede, faz ali um documento, vamos lá, uma conversa telefônica. Lembra quanto tempo está sendo anunciada essa conversa telefônica? Pelo menos há uma semana, e ela não sai. Então, hoje, eu não sei te dizer qual seria a saída do presidente Lula, porque a trajetória não é a foto, né? A foto seria a atitude agora, mas o filme, toda a trajetória do Brasil com relação do governo brasileiro, com relação ao Maduro, coloca o governo numa situação muito ruim, muito complicada. Vai romper, como fez com a Nicarágua? Eu acho difícil, né? Mas alguma saída que não seja uma negociação que é impossível, o governo vai ter que dar, vai ter que ter aí uma arquitetura, uma engenharia diplomática que realmente agora eu não consigo vislumbrar o que seria uma saída razoável. Não é para o Maduro, é para o governo brasileiro. Roberto, e com o passar dos dias, a própria comunidade internacional deixa de pressionar a Venezuela. E vai ter um momento que vai esquecer tudo, né? E não tem esse posicionamento do governo brasileiro por enquanto. Pois é, tem que se posicionar, já tardou.
já está muito tarde para se posicionar, porque, pelo que diz os regulamentos lá na Venezuela, as atas devem ser apresentadas de imediato. Então, logo seja encerradas as eleições. E nós já estamos há mais de 2 semanas das eleições, sem atas que ficam sendo cobradas por Brasil, Colômbia, México, enfim, e atas que não serão entregues, a própria Dora já disse. E mesmo que sejam entregues, essas atas já não têm a mesma credibilidade. E aí o presidente Lula começa a olhar também para os efeitos disso aqui no Brasil, né? Nós estamos em um ano eleitoral em que ele tem muitos candidatos Brasil afora, muitas capitais onde tem ali os seus candidatos que estão sendo cobrados nessas campanhas municipais a respeito do que se pensa sobre a Venezuela. Se é uma democracia, se é uma ditadura, os candidatos ficam desconcertados, não conseguem cravar nenhum tipo de resposta porque o seu apoiador, o seu mentor, ainda está nessa situação, como líder de Estado que é, de aguardar as tais das atas, de se colocar como um conciliador de um conflito que não tem conciliação. Havia, inclusive, uma informação, uma apuração do Bruno Pinheiro, inclusive ontem aqui na Jovem Pan, de que o ministro Mauro Vieira iria essa semana para a Venezuela para se encontrar com Maduro e com o Edmundo Gonçalves. Ou seja, qual é a ingenuidade do governo brasileiro que, sentando à mesa os dois, primeiro, que se sentam à mesma mesa os dois, haveria ali algum acordo? Não tem como, a situação está apertando, o presidente Lula vai ter que fazer uma escolha. E vai ser muito interessante, se o presidente Lula condenar essa autoproclamação do Maduro, a gente vai ter um discurso dele contraditório com o discurso do Partido dos Trabalhadores, que emitiu nota reconhecendo a vitória de Maduro. Como é que vai ficar isso? Um ponto interessante.